Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. E hoje nós, pela graça do nosso Deus, chegamos ao último capítulo do livro de Levítico. Abra sua Bíblia para Levítico capítulo 27, o livro que Deus nos deu o privilégio de estudarmos desde o ano passado. E se você não acompanhou as demais ministrações, você pode procurar as ministrações no canal da nossa igreja e você vai encontrá-las. E quando a gente estudou o livro de Levítico e agora ao chegarmos ao final, o que deve ficar na nossa mente é que neste livro nós encontramos um Deus santo que está preparando o seu povo para que também seja santo, para que possa viver na sua presença. E ele está lá, o povo está lá no deserto, mais especificamente na região do Monte Sinai, que é onde o Senhor manda dar essas leis ao povo por meio de Moisés, que transmite ao povo, a Arão, para que eles então pudessem agir de maneira santa. O que a gente precisa ter também na mente é que o povo de Israel foi tirado do cativeiro lá do Egito, estão agora caminhando, sendo sustentados pelo Senhor. Vamos tentar imaginar: o Senhor mandava comida do céu, o Senhor providenciava água. Durante o dia havia uma nuvem que os cobria ou impedia o excesso de calor. Durante a noite havia uma coluna de fogo que impedia o excesso de frio. Enfim, esse povo estava extremamente sendo bem cuidado e, mais do que isso, caminhando para a terra prometida. Quando a gente olhou o capítulo anterior, o capítulo de número 26, nós vimos o Senhor fazendo alguns combinados com o povo e dizendo: olha, se vocês obedecerem, haverá bênção. Se vocês desobedecerem, haverá punição. Mas como Deus é sempre maravilhoso, Ele sempre dava ao povo uma oportunidade de restauração. Com este cenário, como você imagina que estava o coração do povo? É lógico, tinha um pouco de ingratidão, ou tinha muita ingratidão, mas no coração deles havia muita empolgação. Saíram do cativeiro, estavam sendo sustentados no deserto e iriam para a terra prometida e ouviram sobre bênçãos que poderia vir sobre eles. Imediatamente a reação deles: olha, vamos dedicar ao Senhor aquilo que a gente puder, vamos fazer votos ao Senhor. E é isso que a gente tem aqui no capítulo de número 27. O Senhor conversando com eles, porque possivelmente em meio a essa empolgação eles disseram: vamos dedicar tudo ao Senhor. Aí o Senhor diz para eles: olha, cuidado, nosso relacionamento deve ser um relacionamento com responsabilidade. E para nós, o que a gente há de aprender nesta noite é que nosso relacionamento com o Senhor também deve ser um relacionamento mais levado ou conduzido com responsabilidade. Isso é muito importante que nós tenhamos na nossa mente. Mas antes de continuarmos, crianças, peguem a folha e vamos desenhar. Desenho de vocês hoje, vocês vão desenhar aí na folha um menino, uma menina, um animalzinho que vocês gostem, qualquer animalzinho que vocês gostem, e uma casa. Vamos repetir? Um menino, uma menina, um animalzinho e uma casa, tá bom? E embaixo vocês vão escrever o seguinte: tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tá bom? Esse é o desenho de vocês. Um menino, uma menina, um animalzinho e uma casa. E embaixo desses desenhos, dessas figuras, vocês vão escrever: tudo é de Deus. Tá bom? Qual é a ideia do desenho? É mostrar que nós podemos e devemos dedicar tudo que nós somos e o que nós temos a Deus. Só que isso com muita responsabilidade e entendendo que, de fato, tudo pertence a Ele. E enquanto as crianças desenham, a gente olha para o texto e descobre que em meio a toda essa empolgação, eles fazem voto a Deus. E a gente observa, não só nesse texto, mas em toda a Escritura, que o voto ele é uma dedicação espontânea que a pessoa faz para Deus. E isso como fruto da sua gratidão a Deus. Voto não é uma forma de barganhar com Deus. Olha, Deus, eu te dou isso, o Senhor me dá aquilo.
Então isso deve ficar muito claro, não só na nossa mente, mas o Senhor quis deixar isso claro na mente lá das pessoas que estavam nesta época em que eles estavam no Monte Sinai. É voluntário, é espontâneo, mas em meio a toda essa empolgação, a gente vai perceber o que essas pessoas resolveram dedicar ao Senhor. Eles resolveram dedicar pessoas ao Senhor. Veja aí em Levítico capítulo 27, a partir do primeiro versículo. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, quando alguém fizer um voto especial ao Senhor envolvendo pessoas, o voto será cumprido conforme a avaliação correta. Se for um homem com idade de 20 até 60 anos, a avaliação correta será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for mulher, a avaliação correta será de 30 ciclos. Se for de 5 anos até 20, a avaliação correta do homem será de 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se for de 1 mês até 5 anos, a avaliação correta do homem será de 5 ciclos de prata e da mulher 3 ciclos de prata. Se for de 60 anos para cima, a avaliação correta do homem será de 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. Mas, se for muito pobre para o valor da avaliação, será apresentado diante do sacerdote, que o avaliará conforme as posses daquele que tiver feito o voto. Naqueles dias de empolgação, vamos dedicar pessoas ou vamos nos dedicar ao Senhor. Aí então, o Senhor vem, fala com Moisés e regulamenta isso. Olha, tem um valor se for homem, tem um valor se for mulher, tem um valor por idade, tem um valor se for também pobre. Tudo isso deveria ser orientado e o povo deveria saber que esta dedicação deveria ser feita com responsabilidade. As pessoas eram oferecidas ou se ofereciam para basicamente o trabalho no templo, o trabalho para o Senhor. Os homens estariam ali auxiliando no serviço no templo, o que envolvia sacrifícios, aquilo que envolvia também outros serviços de manutenção no templo. As mulheres cuidariam da limpeza e cuidariam também das crianças. Por quê? Crianças também eram oferecidas e ficavam como aprendizes, como assistentes. A gente vai se lembrar do caso de Samuel, que logo foi para o templo. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê Jefté, lá no livro de Juízes, que dedicou o primeiro que saísse ao seu encontro após voltar da guerra. A gente vê Ana, que já foi citada, que dedica Samuel. Com certeza, hoje nós podemos e devemos nos dedicar ao Senhor, para o trabalho do Senhor. E lembre-se, uma dedicação espontânea como forma de gratidão ao Senhor e não tentando ganhar alguma coisa do Senhor. Mas eles faziam isso, o Senhor regulamenta isso, e algo que vem para nós. Podemos também e devemos dedicar a nossa vida ao Senhor. Mas eles não paravam aí, eles dedicavam também animais ao Senhor. Veja aí o versículo 9. Se for animal dos oferecidos ao Senhor, tudo quanto alguém der deste animal, ao Senhor será santo. Não o substituirá, nem o trocará, seja bom por ruim, seja ruim por bom. Mas se trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. Se for algum animal impuro dos que não são oferecidos ao Senhor, apresentará o animal diante do sacerdote, e este o avaliará, seja bom, seja ruim, conforme a avaliação do sacerdote, assim será. Mas se o homem quiser resgatá-lo, acrescentará 1/5 ao valor da avaliação. Animais podiam também ser oferecidos, e a ênfase é, serão santos, quer dizer, separados, dedicados ao Senhor. Alguns tipos de animais já eram comuns serem oferecidos, se fossem impuros, poderiam ser oferecidos, mas toda a avaliação seria do sacerdote. Caso alguém, ao invés de dar o animal, quisesse dar o valor referente a esse animal, ele poderia também fazê-lo.
e acrescentando 20% do valor daquele animal, entregando ao Senhor. Mas o povo não parou só em dedicar a si mesmos, dedicar pessoas ou dedicar animais, eles continuaram dedicando também os seus bens ao Senhor. Versículo 14 em diante. Quando alguém consagrar sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja ruim, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se aquele que a tiver consagrado quiser resgatá-la, então acrescentará 1/5 do valor sobre a avaliação correta e terá a casa de volta. Se alguém consagrar uma parte da propriedade da sua família ao Senhor, a avaliação correta será conforme sua sementeira. Um terreno que leva um homer de semente de cevada será avaliado em 50 ciclos de prata. Se ele consagrar o seu campo a partir do ano do jubileu, a avaliação correta será mantida. Mas se consagrar o seu campo depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor conforme os anos que restam até o ano do jubileu seguinte, e assim se fará a avaliação correta. Se aquele que tiver consagrado o campo quiser resgatá-lo, acrescentará 1/5 do valor da avaliação correta e o campo será seu. Se não quiser resgatá-lo, ou se tiver vendido o campo a outro, nunca mais poderá ser resgatado. Mas, quando o campo for liberado no ano do jubileu, será consagrado ao Senhor. Será propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que tiver comprado e que não faz parte da propriedade da sua família, o sacerdote calculará o valor da avaliação correta até o ano do jubileu. E no mesmo dia dará a avaliação correta, como coisa consagrada ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará àquele de quem tiver sido comprado, isto é, àquele de quem for a propriedade do campo. Toda a avaliação correta será baseada no ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geiras, mas ninguém consagrará o primogênito de um animal que for ou que, por ser primogênito, já pertence ao Senhor, seja do rebanho bovino, seja do rebanho ovino e caprino, pertence ao Senhor. Mas, se o primogênito for de um animal impuro, será resgatado segundo a avaliação correta, a qual se acrescentará 1/5. E se não for resgatado, será vendido segundo a avaliação correta. Entretanto, daquilo que alguém possui, nenhuma coisa consagrada ao Senhor será vendida ou resgatada, seja homem, seja animal, seja propriedade da sua família. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Nenhum homem que foi consagrado poderá ser resgatado, certamente será morto. Aqui envolve não mais pessoas, não mais animais inicialmente, mas falando de bens. Casa, terreno, propriedades que produziam, casas, enfim. Tudo isso poderia ser consagrado ao Senhor. E lembrando, tudo era avaliado, tudo poderia ser dedicado ao Senhor, algumas coisas poderiam ser resgatadas e ao invés do bem ser dado o valor. No final, vai se falar dos animais primogênitos. Esses não eram consagrados ao Senhor pelo simples motivo de, a gente já viu lá no começo do livro, que todo primogênito já era do Senhor. Então, não se poderia dedicar um animal ou qualquer coisa à pessoa primogênito, porque já era do Senhor, o animal já era do Senhor. Se fosse impuro, sim, poderia ser dado o valor. Tudo aquilo que, uma vez consagrado ao Senhor, deveria continuar com o Senhor. Quando a gente olha no Novo Testamento, uma história que lembra um pouquinho essa situação é de Ananias e Safira, lá no livro de Atos. Eles, olhando para o que o pessoal estava fazendo, e o pessoal naquela época, Barnabé havia vendido um terreno e repartido todo o valor, dado o valor para ser repartido com todos, eles então resolveram fazer a mesma coisa.
Só que eles fizeram o voto não inteiro, digamos assim. Eles disseram que daria tudo, mas retiveram uma parte. Eles fizeram errado e por isso eles morreram. Porque aquilo que é consagrado ao Senhor não pode ser retido. Uma vez que eles ofereceram ao Senhor, tinha que dar todo o valor. Lembra? Eles não eram obrigados, e isso foi dito para eles. Pedro falou isso para eles. Vocês não eram obrigados a fazer isso, mas uma vez que votaram, deveriam cumprir. Relacionamento com responsabilidade. E isso vale a gente lembrar que o voto, ele é algo espontâneo, fruto de um coração grato. Voto não é barganha, ninguém é obrigado a fazer, mas uma vez que falou que vai fazer, deve cumprir. E para terminar, além de entregar essas coisas, de dedicar essas coisas ao Senhor, havia também os dízimos, a partir do verso de número 30. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, deverá acrescentar-lhe 1/5. Quanto a todo dízimo do rebanho bovino, do rebanho ovino e caprino, de tudo o que passa sob o cajado do pastor, esse dízimo será santo ao Senhor. Não se examinará se é bom ou ruim, nem se trocará. Mas se for trocado, tanto um como o outro serão santos, não serão resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os israelitas no Monte Sinai. Naquela época, eles ofereciam aquilo que eles produziam. Toda a semente do campo que era produzida, eles ofereciam, os frutos das árvores, eles ofereciam, dos animais, tudo eles tiravam ali, a 10ª parte, e dedicavam ao Senhor. De cada 10 eles tiravam 1 e oferecia ao Senhor. Esta expressão aparece bastante neste capítulo, tudo era oferecido ao Senhor. E este oferecimento era levado no templo, que ajudava a manter as pessoas que serviam no templo. E a gente vai lembrar, o sumo sacerdote Arão, os seus filhos, os sacerdotes, todos os levitas viviam no templo, e mais aqueles que se dedicavam para o serviço ali, inicialmente no tabernáculo e depois no templo. Eles eram sustentados com esses dízimos, e eles então poderiam e deveriam entregar tudo isso ao Senhor. E hoje nós agimos da mesma forma. Hoje não temos, muitos de nós, ou na verdade hoje a gente tem a moeda em espécie, então é isso que nós dedicamos ao Senhor. E fica muito claro que tudo era dedicado ao Senhor. E aí vem aquela grande questão, e hoje nós também devemos fazer votos? Na verdade, a gente observa que a nossa vida, em vários momentos, no nosso relacionamento com Deus, nós fazemos votos. Quer ver um exemplo bem simples? Quando você tomou a decisão de seguir a Cristo e decidiu ser batizado. Ao ser batizado, você está ali assumindo um compromisso de dedicação da sua vida ao Senhor, para viver exclusivamente para Ele, obedecendo a Ele, Deus, a Jesus e a sua palavra. Quer ver um outro voto bem simples? Aqueles que são casados, no casamento fizeram um voto diante de Deus, de ser fiel à pessoa com quem você se casou, de amar essa pessoa, de respeitar esta pessoa. O voto, ele de uma certa forma faz parte da nossa vida. E ninguém foi obrigado a casar, ninguém foi obrigado a se batizar. Via de regra, fazemos isto de maneira espontânea. E temos que ter na mente também que não fazemos isto com o propósito de receber alguma coisa de Deus. Quando a gente olha para Atos capítulo 18, nós vamos encontrar lá o apóstolo Paulo que fez um voto. Atos 18, diz que quando Paulo estava lá na região de Cencreia, ele rapou a cabeça, pois havia feito um voto espontâneo. Ele decidiu fazer e ele então cumpriu este voto. E o que é importante
é a gente lembrar, digamos, desta equação. O voto ele é voluntário, necessariamente ele não é proibido, mas não é barganha, e uma vez feito, tem que ser cumprido. Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, fala para nós o seguinte: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Quando a gente olha então para o último capítulo, e o último versículo diz, fechando, são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os israelitas. Aonde? No Monte Sinai. O Senhor Deus libertou o povo do cativeiro lá no Egito. Agora o Senhor está caminhando com eles pelo deserto, transformando-os em um povo santo para ter relacionamento com o Deus Santo. E a promessa de Deus é levá-los à terra prometida para que eles pudessem então gozar dos benefícios que o Senhor concedia a eles como nação. Terra prometida, Canaã. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente também, para nós que somos salvos, a gente experimenta isso também. Fomos tirados do pecado. Éramos cativos, escravos do pecado. O Senhor nos tirou de lá ao nos salvar. Agora nós estamos numa caminhada com o Senhor aqui neste mundo, num processo de santificação. Fomos salvos, estamos sendo santificados com a esperança de um dia chegarmos à nossa terra prometida, que é o céu. Glorificação, onde estaremos para toda a eternidade com o Senhor. Isso nos empolga, ou deveria nos empolgar demais, porque não somos mais escravos do pecado. Temos um relacionamento de intimidade com o Senhor, sendo transformados a cada dia à imagem de Cristo, para que um dia entremos no céu, para estarmos com Ele por toda a eternidade. Isso empolga muitos de nós e deveria nos empolgar a ponto de dedicarmos nossa vida ao Senhor de maneira espontânea, sem qualquer barganha e cumprindo de fato este voto. Mas infelizmente, isso nem sempre tem empolgado muitos de nós. Alguns de nós ficamos mais empolgados, por exemplo, com a comunidade onde nós estamos, com o grupo no qual nós estamos envolvidos. O grupo, a igreja, a instituição nos empolga mais do que a salvação em Cristo. De tal forma que muitas vezes nos dedicamos mais àquilo que acontece no âmbito institucional do que nos dedicamos ao Senhor para um relacionamento de responsabilidade com Ele. E aí vai um alerta: meu irmão, minha irmã, não se dedique a coisas e a pessoas aqui da terra. Dedique-se ao Senhor. E ao dedicar-se ao Senhor, você fará uma diferença enorme nesta terra. Muitos de nós ficamos frustrados porque a nossa dedicação tem sido a seres humanos, a organizações humanas e não ao Senhor. Nós invertemos o processo. O Senhor é quem nos tirou lá da escravidão do pecado, não foi uma instituição. O Senhor é quem está nos sustentando nesta caminhada e é Ele quem promove em nós a santificação. Não é uma instituição, não são pessoas. E quem realmente nos fará entrar na terra prometida, no céu, é o Senhor, não é a instituição, não são pessoas. Por isso a minha dedicação, até mesmo para eu não ficar frustrado com as falhas que existem nas instituições e pessoas no mundo, eu preciso me dedicar ao Senhor, porque Ele jamais me decepciona. E eu preciso me empolgar com todas essas verdades da salvação, do processo que eu estou de santificação e da esperança da glorificação, e me dedicar ao Senhor, dedicar o que eu tenho e o que eu sou para a obra do Senhor aqui neste mundo, que é a proclamação do Evangelho a todas as pessoas. E eu preciso fazer isso. Então fica este alerta, para que você, na empolgação correta, firmada naquilo que realmente deve estar, faça com responsabilidade a dedicação da sua vida ao Senhor. Mas é claro, alguns ainda são escravos do pecado e não estão caminhando com o Senhor, consequentemente não têm a esperança do céu. Nossa oração é que você reconheça a Jesus como Senhor, para que você possa ser resgatado lá do pecado, deste mundo de pecado, e seja então salvo por Cristo. Para que você então caminhe com Ele neste mundo, experimentando o processo de santificação
e tenha a esperança de um dia estar no céu, na terra prometida que Ele tem garantida a entrada para todos os salvos. Se você reconhecer Jesus como o Senhor da tua vida, você também terá o privilégio de dedicar a tua vida, dedicar tudo que você tem, tudo que você possui para o Senhor. Dedicar a Ele os seus dízimos, o sustento para que a obra dele continue sendo expandida neste mundo. Nós oramos para que todos nós, ao entendermos todo este processo do Senhor na nossa vida, nos dediquemos por completo a Ele com toda a responsabilidade. E ao fecharmos este livro, que possamos guardar na nossa mente que este livro fala de um Deus santo, que está trabalhando para que o seu povo também seja santo. E é por isso que ele dá inúmeras regras que tiveram seu valor por um tempo, mas que todas elas apontavam para Cristo, e Cristo as cumpriu. E é em Cristo hoje que nós encontramos a salvação, a santificação e a esperança da glorificação. Cristo cumpriu tudo que este povo aqui foi levado a fazer, tiveram regras, mas todas elas apontando para Cristo. Que a tua mente possa estar ligada nestas verdades e incentivamos você a reler este livro várias vezes, assim como toda a Escritura, e ir extraindo cada vez mais lições abençoadoras para a tua vida. Que o teu relacionamento com o Senhor seja um relacionamento baseado em responsabilidade, promovendo sempre a glória do nome do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, somos agradecidos porque o Senhor é aquele que nos resgatou, é aquele que tem caminhado conosco, dando-nos o privilégio de experimentarmos a santificação. Te louvamos porque em Ti nós temos a esperança de entrada no céu para estarmos eternamente com o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo investimento do Senhor. E que a nossa resposta possa ser uma dedicação completa ao Senhor, uma dedicação com responsabilidade, para que então participemos do projeto do Senhor, da missão do Senhor, que é anunciar Cristo neste mundo a todas as pessoas. Muito obrigado mesmo, porque o Senhor nos concedeu o privilégio de estudar este livro e aprender lições tão preciosas. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Crianças, mandem o desenho para o grupo da igreja e todos são convidados também a participar no grupo do WhatsApp da igreja deste momento de comunhão, esse momento de celebração ao nosso Deus. Que o Senhor conceda a todos nós uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor.